Mandingueiros, estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, né, primeiramente desculpa por estar um pouco sumida, né, eu sempre venho pedindo desculpas, mas realmente eu tava trazendo algumas mudanças aqui pro canal e por isso eu fiquei um pouco sumida. Inclusive vocês já vão saber qual é uma dessas mudanças, tá bom? Hoje eu vou falar sobre um tema que vocês sempre me perguntam desde quando eu comecei o canal, que é sobre altar. E aí eu vou pontuar pra vocês como é que foi a minha criação, né, do meu altar, como que eu fui montando o meu altar e que sirva a minha experiência como dica pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, vamos lá, gente. Quando eu comecei a montar o meu altar, é porque eu queria ter um espaço na minha casa que fosse dedicado à minha espiritualidade. Quando eu comecei, eu não tinha pensamentos na minha cabeça, eu não estudei muito sobre altares, eu não tinha pensamentos de como fazer, de como fundamentar, do que ter ou não. Eu sempre tive, assim, alguns santinhos católicos, eu deixava perto da minha cabeceira. E quando eu fui morar sozinha, foi quando eu realmente quis ter um altar. E aí nessa época eu fui entrando pra Umbanda, então minha conexão com a Umbanda, minha conexão com os ciganos começou a aumentar, a se fortalecer. E eu fui sentindo a necessidade de trazer eles pra dentro do meu lar, por mais que essa conexão ela transcenda, né, qualquer ambiente físico. Mas vamos lá. Quando eu comecei primeiro com o que eu já tinha afinidade, que eram os meus santos católicos, né? Por eu ter uma vertente católica muito forte, eu já tinha algumas afinidades com alguns santos, então eu já tinha uma certa devoção, já sabia como cultuar e resolvi fazer um altarzinho assim. Eu era uma casa de 2 quartos, aí eu resolvi fazer um altar no outro quarto, que não fosse no meu quarto onde eu dormia, com os meus santos católicos. E eu comecei assim de início colocando numa prateleira, assim, era a minha estante de livros, eu colocava em cima da minha estante de livros, porque não porque tem que ser no alto, porque a gente ouve muitas tradições assim, porque tem que ser no alto, que isso, que aquilo, mas era mais por uma questão de segurança mesmo, porque eu iria acender velas ali. Então assim, eu deixava no alto por uma questão muito mais de segurança ou do que as pessoas falavam, sabe? Por quê? A palavra altar realmente vem de alto, mas vem de uma elevação espiritual e não necessariamente o alto no sentido, vamos botar assim, denotativo da palavra. Então ali é um lugar onde você vai se conectar com outro plano, né? Com o plano espiritual. E a gente está sempre em busca dessa elevação, dessa sutileza de energia. Então é disso que vem, né, a palavra altar. Então é um ambiente que tem que estar sempre limpo, é um ambiente que tem que estar sempre com aromas agradáveis, tem que estar sempre ali uma energia circulante bem sutil, vamos botar assim. Por isso não é recomendado colocar altares no banheiro, ou então até onde você dorme, mas que seja num ambiente bem reservado, se for no quarto onde você dorme, né? Mas enfim, e aí eu conversei com a minha avó na época, eu falei, vó, eu quero montar um altarzinho lá em casa, e eu já tenho alguns santinhos, e a senhora tem alguma dica, nananã. Aí ela foi e me falou que santos católicos, né, pela tradição da minha família, que você montar um altar de santos, tinha muito mais energia se você ganhasse de alguém da família. E aí ela foi e começou a me dar alguns santos, por exemplo, Santo Antônio, que já era um santo que eu tinha devoção. Tô olhando pra ali pra lembrar. Nossa Senhora de Aparecida, minha avó tinha o costume de dar a Nossa Senhora de Aparecida pra todo mundo da família. Inclusive ela viajava muito pra Aparecida do Norte e sempre trazia um santo pra cada um. Por exemplo, se você for na casa de cada tio meu, tem uma Nossa Senhora Aparecida igual. Todo mundo tem uma Nossa Senhora Aparecida igual, que minha avó dava. Que mais? Outros santos também. Aí eu comecei a querer outros que ela não tinha tanta devoção, como Nossa Senhora das Cabeças, Santa Bárbara. Eu sonhei, né, com Nossa Senhora das Cabeças, e aí a minha tia, contei esse sonho pra minha tia e falei, acho que eu quero cultuar essa santa. Ela foi e me deu de presente. Então o meu altar católico é praticamente todo doado. Eu só comprei ali no máximo 1 ou 2 santos, o resto são todos doados, e eu tenho muito, hein, gente?
Depois que eu criei o meu altar católico, os meus santinhos assim, que eu botava sempre do lado, eu até colocava assim, as coisas dos pretos velhos também, assim, colocava um cafezinho, um terço de preto velho ali, mas sem imagem, sabe? Sempre colocava também no meu altar católico. Eu achava que, eu acho, né, que a energia ela se combina um pouco. E aí, depois, como que eu fui começando essa conexão com a Umbanda, né? Criando meu altar de Umbanda, como que eu diferenciei o meu altar católico do meu altar de Umbanda. Na época eu só tinha 2 prateleiras, né? Que eu consegui e coloquei lá. Era um armário, na verdade, que tinha 2 prateleiras. E aí eu colocava as minhas velas de anjo da guarda em cima. Embaixo eu colocava os meus santos católicos. Do lado ainda colocava os negocinhos dos meus ciganos, mas era bem do ladinho assim na ponta. E também na época eu não tinha nada ligado a orixá, que eu tô lembrando aqui. Mas eu sempre, quando eu tinha que acender vela para orixá, eu sempre colocava em cima junto com com a minha vela de anjo da guarda. E eu usava o mesmo espaço, porque era o que eu tinha, para poder dividir nisso. E foi passando o tempo, eu fui vendo que eu fui querendo ter imagens de orixá. E aí eu falei assim, bom, pra eu ter imagem de orixá, pra poder cultuar o orixá na minha casa, trazer essa energia pro meu altar, aí eu vou ter que aprender, né? Eu vou ter que aprender de uma maneira mais profunda, até como que eu vou alimentar essa energia, como que eu vou manter essa energia, na verdade, circulante aqui no meu altar. Não só de orixá, gente, de tudo que você quiser ter devoção. Você pode ter um altar, por exemplo, elemental, um altar do sol. Você tem que estudar quais são as oferendas, quais são as cores, quais são os elementos que você pode colocar nesse altar. Então, o importante é quando você for criar um altar, é você entender o que você tem identificação. Qual é a energia que ela é muito predominante, que é muito forte na sua vida, que você tem muita vontade de se conectar com aquilo ali, que aquilo ali é um diferencial para a sua caminhada espiritual. É preciso ser um bandista para ter um altar de Umbanda? Não necessariamente. É preciso você conhecer os fundamentos para saber cultuar aquelas divindades ali no seu altar, tá bom? E outra coisa, a pessoa que tem um altar de Umbanda em casa pode se considerar um bandista. Não é porque você não frequenta um terreiro no sentido de vestir roupa, que você não tem ali a sua ancestralidade ligada à Umbanda, que você não tem os seus guias, ou que você não tem o seu orixá, vamos botar assim. Até porque a religião, ela ensina a gente a como, de alguma maneira, doutrinar ou fundamentar a nossa espiritualidade, né? No quesito evolução. Te ensina também a manter aquela energia viva, te fortalece na sua conexão. É isso que a religião faz. Mas isso não significa que você não tenha esses guias, que você não sinta, ou que eles não se apresentem para você. É importante, claro, você ir no terreiro de Umbanda para fazer essas confirmações, mas mesmo se você não tiver aquela entidade, você quiser ter no seu altar, você quiser cultuar, é o que eu falo, é só você saber, né? Você estudar, se aprofundar, saber o que é, como manipular aquela energia para você não entrar ali de uma maneira vendada, sabe? E acabar fazendo besteira, né? Em vez de atrair coisas para sua vida, positivas, né? Atrair de uma maneira mais conturbada, entende? Então isso não se aplica só para Umbanda, um altar de Umbanda, um altar de uma entidade específica. Isso se aplica a tudo que você quiser manipular que envolva energia, tá bom? Então, continuando, né? Então eu resolvi eu resolvi que eu ia criar o meu altar de Umbanda e eu falei assim, eu vou padronizar as imagens. Muitas pessoas já me criticaram porque a minha imagem no altar de Oxalá, ela é do tamanho das outras, entendeu? Falando sobre hierarquia espiritual. Eu entendo e compreendo que existe hierarquia espiritual, mas no meu olhar, na minha visão, eu enxergo que todos os orixás, eles são orixás, sabe? Eu não coloco Iemanjá acima de Oxum, eu não coloco Ogum acima de Oxóssi e eu não coloco Oxalá acima de Nanã, entendeu? Pra mim, orixás são orixás e eles fazem parte ali vamos botar assim, de um patamar espiritual, ok? São divindades que pra mim têm a mesma importância. Então eu quis colocar todos os orixás, eu quis trazer essa igualdade pro meu altar. Todos os orixás iguais e do mesmo tamanho. Iguais do mesmo material, tá? Da imagem e da mesma cor e do mesmo tamanho.
Depois disso, eu quis separar a minha ancestralidade cigana. Eu quis tirar os meus ciganos de junto da Umbanda, sabe? Ou junto dos meus santos católicos. Por mais que alguns ciganos tenham afinidades com santos católicos, eu pensei assim, se eu for fazer um altar da minha cigana, eu vou colocar só os santos que ela tem afinidade. Então eu resolvi tirar ela dali do altar que eu falei pra vocês e colocar separado. Eu vou até mostrar aqui. Eu coloco as coisinhas da minha cigana separada. Não cabe tudo aqui, então eu coloco só o principal e o resto eu boto na caixinha que eu tenho ali guardadinha dela, né? Aqui eu coloco a Santa Sara, porque depois que eu entrei pra Umbanda eu comecei a ter uma conexão maior com a minha ancestralidade cigana e comecei a cultuar a Santa Sara. Mas é obrigatório você ter um altar cigano e cultuar a Santa Sara? Não é obrigatório, né? Mas assim, a maioria dos ciganos, ou muitos ciganos, tem ligação com essa santa. E eu comecei a ter uma ligação também com ela. Por isso que eu fui lá e botei ela aqui separadinha, né? Faço oferendas, acendo velas para ela, e para minha cigana eu faço outra de uma outra maneira, entendeu? Pra mim são duas energias diferentes. Por mais que eu possa de alguma maneira colocar tudo junto, eu faço tudo separadinho, sabe? De uma maneira diferente. Cada um no seu quadrado. Eu sempre tive uma afinidade muito grande com a linha dos malandros e com a linha dos pretos velhos. Tem com outras linhas também, mas como o meu altar tá pequeno, eu preferi me conectar mais com essas duas energias, né? Os pretos velhos foi quem eu comecei a ter mais afinidade desde o início. Então eu falei assim, cara, eu vou reservar um cantinho pra eles. E aí eu coloquei aqui embaixo, porque era o espaço que sobrou, tá, gente? Porque aqui eu queria deixar só cigano, mas como não tinha espaço para pretos velhos, eu coloquei aqui embaixo mesmo, né? Eu criei um altar para eles, só para os pretos velhos. E também criei na verdade eu criei antes para malandro do que para preto velho. Mas na minha divisão hoje eu tenho aqui preto velho. E lá eu tenho, que vocês já viram no meu vídeo do altar, eu tenho de malandro, né? Não só os meus, mas também os da Letícia, enfim. Eu comecei assim, por linhas que eu tenho mais intimidade, porque aí eu vou saber o que eu vou oferendar, eu vou saber o que eu vou cultuar, eu vou saber o que eu tô manipulando. Então eu comecei de uma maneira bem simples, colocando tudo numa prateleirazinha, dividindo da maneira que dava. E depois eu fui comprando aos poucos, tipo, eu tracei metas, eu botei cada mês eu vou comprar uma imagem. Isso começou com os orixás. E aí eu pensei, primeiro eu vou comprar os orixás da casa, por exemplo. Eu tenho Ançã, Letícia tem Iemanjá. Então a gente compra um mês em Ançã, outro mês a gente compra Iemanjá. Aí depois a gente compra Oxalá, depois a gente compra Ogum, até completar todos os orixás, porque a energia de todos eles são vivas na nossa vida. Depois eu fui separando a minha ancestralidade cigana e fui colocando elementos que a minha cigana gosta, a minha Puridei também. Aos poucos eu vou colocando coisas que elas gostam, que elas se afinizam. Também não misturo as duas. A minha cigana mais velha tem as coisas dela, e a minha cigana de trabalho, né, que é a cigana Carmen, minha mentora, ela tem as coisinhas dela separado. Eu não gosto de misturar energias que não são misturáveis. Por exemplo, eu colocaria um baiano aqui junto com o vovô, porque eu acho que são energias que se completam, que se complementam. Até um malandro poderia botar junto com o preto velho, mas eu preferi separar, sabe? O que eu colocaria são energias que têm afinidade na sua vibração. Por exemplo, eu não colocaria um Exu Mirim, uma energia de Exu Mirim junto com a energia de um Herê, só porque são espíritos dados como infantis, entendeu? Eu não colocaria isso, por causa da vibração da energia. Um Exu Mirim vibra mais denso e um Herê vibra mais sutil. Então a gente tem que equilibrar isso também dentro do nosso altar. Mas como você sabe disso? Algumas coisas eu fui aprendendo, principalmente relacionada a Umbanda, fui estudando. E outras coisas, por exemplo, as questões mais católicas, eu fui aprendendo com a minha família. Então foi assim, gente, eu trouxe de uma maneira bem explicadinha de como foi esse meu primeiro contato com o meu altar.
Novamente reforçando que altar não é para ficar apagado, altar não é para ficar sujo, altar não é para ficar abandonado na sua casa. Se você quer ter um altar e não tem a pretensão de se entregar aquilo, de cultuar, de fazer o que você pode fazer, por exemplo, às vezes eu tenho uma vontade de oferendar, é dia daquele santo, eu quero oferendar uma coisa, mas eu não tenho dinheiro. Vocês já viram, né? Eu falando sobre isso. Eu vou lá na rua, colho uma erva, colho uma flor, colho alguma coisa da natureza que eu acho que vai se afinizar com aquilo ali, que vai atrair aquela energia perto de mim, faço uma oração pessoal, e coloco, sabe? Porque de qualquer maneira eu estou movimentando aquela energia, eu estou agradando a minha espiritualidade. E agradando a minha espiritualidade, eu estou agradando ao meu espírito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e muita axé.